Olá, gente, tudo bem? Então, nesse vídeo eu queria apresentar os meus trabalhos como escritor, sim, como ensaísta. A gente está um pouco afastado do canal, né? Mas isso não quer dizer que a gente estivesse inativo ou parado sem fazer nada. Pelo contrário, né? A gente estava elaborando muitas coisas e desse hiato, assim, né? Das atividades do nosso canal, eu estava elaborando muito e desse trabalho de elaboração saíram dois livros que eu gostaria de apresentar para vocês agora. Então, gente, o link para esses livros vão estar, né, no meu a melhor. Você pode acessar pelo meu canal aqui, ó, por esse link, né? Então aqui você tem os dois livros que eu escrevi, né? O Manifesto Teísta, contendo provas científicas da existência de Deus, né? E Fundamentos Terapêuticos e Medicinais da Magia, tá? Então são dois livros que eu escrevi no intervalo assim de aproximadamente 3 anos, né? Sendo que boa parte desse processo ocorreu nesse hiato, né, do nosso canal, onde que eu não enviei muito poucos vídeos, né? Então vamos falar um pouquinho sobre cada um desses livros. Apologeta da ideia de Deus e aqui o conceito de Deus. Eu estou defendo o conceito porque de Deus, tá aparecendo essa voz, mas não é um Deus, porque eu esqueci de desligar o vídeo que eu fiz anteriormente, né? Que ele ficou, né, ruim porque eu esqueci de colocar voz no momento que eu vou aqui para a captura de tela. Então, gente, olha, o Manifesto Teísta é um livro onde eu apresento provas, né, racionais e lógicas, analíticas, né, dentro da analítica, da epistemologia, da filosofia da ciência, especialmente dentro da lógica, né? Então inclusive utilizando o falsificacionismo. Eu vou falar mais detalhadamente sobre cada um desses livros nos próximos vídeos que eu vou estar enviando para o meu canal. Então aqui vocês poderão clicar, né, nesse link que está aqui, mas eu vou colocar também na descrição do vídeo. Aí você vai parar aqui nessa página e você pode ver cada um deles, poderá, né, apreciar cada um deles, né, lendo inclusive a contracapa. Tá um pouquinho lenta a internet, né, gente? Então deixa eu reinicializar aqui. Aí vocês podem ver aqui pelo 3D, clique aqui, né, o nosso livro com a sua contracapa. Geralmente as pessoas não começam a divulgar os seus livros sem antes adquirirem uma impressão, né, de teste, tá, gente? Mas como eu sou apressado e estou muito entusiasmado com isso, eu estou divulgando os livros desde já, para pelo menos vocês saberem que eles já existem. Então aqui, né, e também os fundamentos terapêuticos e medicinais de magia, é esse aqui, né? Então eu estou muito feliz com esses livros e vocês podem adquiri-los tanto pela Wiclap quanto pelo Clube dos Autores, na sua versão impressa, né, que vocês vão comprar e receber. Esses livros eles são impressos por demanda, né, gente? Então vamos voltar aqui para eu falar com vocês, né? Então esses livros eles são impressos por demanda e podem ser também acessados na forma de e-books, né? Tanto por essas duas plataformas quanto também pela Google Play, né, que vocês podem adquirir por lá, e também pela Amazon, ok? Então, gente, esse Manifesto Teísta que eu escrevi, esse livro, né, quem conhece o meu canal sabe que a gente se dedica ao estudo, à contestação das razões do ateísmo, né, ou das desrazões do ateísmo, e também para afirmando e mostrando as razões da fé, né, que a fé não é essa coisa irracional que as pessoas pensam que ela é, não, né? A fé tem razões e ela tem a sua própria metodologia, ela tem o seu próprio estatuto de inteligibilidade. A fé é uma ciência bastante rigorosa e não é essa coisa que... Agora é muito difícil você explicar isso para um ateu, porque é a mesma coisa que você tentar explicar para um cego de nascença o que é o arco-íris. Se ele nunca viu as cores, nunca viu o que é um arco, ele não vai saber o que é um arco-íris,
né, um arco-íris. Então, por quê? Porque ele não tem repertório para isso. A mesma coisa, o ateu, ele não entende muito bem a fé porque ele não tem repertório para isso, porque ele não é um homem de fé. Assim como eu, que sou um homem de fé, tenho muita dificuldade de entender o ateísmo porque eu não tenho repertório, eu não tenho a experiência de ser ateu dentro de mim, entendeu? Então é muito difícil, mas é por isso que eu tento não explicar isso, e isso será explicado através de livros, né? Porque ali eu realmente posso construir um argumento com todos os seus detalhes, né? Mas os próximos vídeos que eu vou estar fazendo vai ser para a gente destrinchar o conteúdo de cada um desses livros, né? E o outro livro, no caso, Fundamentos Terapêuticos e Medicinais de Magia, foi um livro que me deu muito prazer de escrever. Ele é fruto de 12 anos de pesquisa, gente. E ele é assim, uma coisa muito disruptiva e revolucionária, e um ato de rebeldia, que eu diria assim, é você escrever um livro de magia. Porque você está indo contra o pensamento vigente, né? O pensamento hegemônico, porque o ateísmo é basicamente uma imposição do Estado, né? E dentro da academia o ateísmo é a ideologia oficial. Você tem que, muitas das vezes, para se tornar um professor universitário, fazer profissão de fé ateísta, mesmo que a gente viva num país onde há separação entre Estado e religião, né? É muito difícil você separar o Estado dessa religião chamada ateísmo, né? Então acaba que o ateísmo é não apenas uma coisa patrocinada pelo Estado, mas é uma imposição do Estado. Isso a gente vê mais claramente nos estados ateus, né? Que é a China e Rússia e Cuba, né? Que são ditaduras, onde você tem que fazer parte do Partido Comunista. Se você não for inscrito no Partido Comunista, você não pode entrar no serviço público, não pode entrar na vida pública, enfim, né? E você, para isso, para você entrar no Partido Comunista, você tem que fazer profissão de fé ateísta. Então lá o ateísmo é muito mais do que uma religião, é uma imposição do Estado. Mas não é só nos estados ateus que é assim. Também no Brasil, por exemplo, porque os ateus eles costumam aparelhar a máquina da ciência para que ela valide as suas ideias, para que ela patrocine as suas ideias. E nisso vai o dinheiro do Estado, porque a ciência é patrocinada pelo Estado, né? O que é uma grande distorção, porque a ciência deveria contemplar o interesse público e não o interesse de um grupo, né? Porque o ateísmo interessa aos ateus, mas como eles colocam o ateísmo como pressupostos de modelos científicos, né, acaba que teorias científicas funcionam como, né, propaganda panfletária ateísta, né, como é o caso do evolucionismo, né, e isso com o dinheiro dos impostos de todo o resto do mundo que não é ateu. Né? Então eu vejo nisso uma distorção, uma coisa que vai de encontro e não ao encontro, né, do princípio republicano e democrático de igualdade, né? Porque o ateu ele deveria aprender a concorrer em pé de igualdade no livre mercado de ideias, né, e que vença o melhor, né, e não ser patrocinado pelo Estado, né? Mas enfim, gente, então no caso desse livro de magia que eu escrever um livro de magia é um ato de rebeldia. Por quê? Porque você está indo contra o iluminismo, o materialismo do colonizador europeu. Porque você não vai ver, antes dos europeus chegarem aqui na América, você tinha os povos originários, os povos indígenas, e não havia ateísmo entre eles. O ateísmo é uma coisa que foi trazida pelo colonizador europeu, branco, né? E você não vai ver também ateísmo nas sociedades tradicionais, como as sociedades africanas tradicionais, as sociedades asiáticas tradicionais, né? Você não vai ver isso, porque o ateísmo é uma construção cultural do colonizador branco europeu, né? Então, quando você escreve um livro de magia, isso é uma coisa extremamente disruptiva, um ato de rebeldia, porque você está dando voz aos vencidos, né? Você está indo contra o pensamento hegemônico, contra o pensamento dominante, né? E porque o ateísmo é um esporte intelectual pequeno burguês, né? Uma coisa de professores universitários muito bem remunerados, né? Eles não precisam de outros deuses que não o dinheiro e o Estado, né? Mas por isso que eles podem se dar o luxo de dizer que a religião, né, é o consolo dos fracos,
e coisas assim. Agora, escrever um livro de magia, além de escrever um livro contra o ateísmo, são duas coisas extremamente, são dois atos de rebeldia que eu estava planejando fazer há muito tempo. Esse tratado de magia que eu escrevi é o resultado de anos de pesquisa, de profunda reflexão, de profunda pesquisa mesmo, né, gente? Então não são livros escritos por inteligência artificial, como muita gente está fazendo, não é isso, tá? É produto de um cérebro analógico e não de um cérebro, né, um cérebro artificial, né? Porque diz que o cérebro humano ele é analógico, ele não é digital, né? Quem fala isso é aquele neurocientista Miguel Nicolelli. Ele vai falar que o cérebro humano ele não é digital, ele não usa código binário, ele é analógico. Então eu posso dizer, hoje em dia você tem que falar isso, né? Que esses livros eles são fruto, né, da atividade inteligente de um cérebro analógico. Esse aqui, esse computador, né, cabeludo que está aqui, né, gente? Então não é fruto de inteligência artificial de forma alguma. Tá? São livros autenticamente escritos por um ser humano. E isso ainda é melhor do que, né, a inteligência artificial. O cérebro humano ainda supera em muito a inteligência artificial. A inteligência artificial. E não é só isso, é fruto de uma década de pesquisa. Tanto esse manifesto teísta, que é também um produto de uma década de reflexão solitária e de pesquisa, e também quanto o tratado de magia. E como eu estava falando, esse livro de magia, escrever um livro de magia é um ato de rebeldia extraordinário, gente. Extraordinário, porque você está dando voz aos vencidos, aqueles que foram calados, né, os africanos, os indígenas, os asiáticos, né, porque não havia teísmo nas sociedades tradicionais. Não existe perspectiva de antirracismo e de multiculturalismo fora do estado encantado de consciência. Porque esse livro de magia que eu escrevi é uma imersão, um mergulho no pensamento mágico, no pensamento mítico mágico, no estado encantado de consciência, né? Porque a magia é como quando você escreve um livro de magia, só você fazendo isso é para você entender como é. Você está criando como que um universo paralelo, né? Então é isso, gente. Eu vou deixar esse link na descrição do vídeo. E os próximos vídeos que a gente vai estar mostrando aí, fazendo aí para vocês, vamos mostrar mais um pouco aí dos vídeos, né, dos nossos livros. Ó, aqui está, né, um pouco da contracapa. A obra Fundamentos Terapêuticos e Medicinais de Magia, de André Figueiredo, é uma exploração profunda e multifacetada dos arcanos da magia, da natureza da realidade e do papel do indivíduo na sua formação. Os temas principais podem ser identificados como o poder da mente e da imaginação, a autotranscendência, a magia como uma modalidade de terapia complementar e a dualidade do eu. A magia consiste essencialmente no poder de materializar tanto os nossos desejos quanto os nossos medos através da imaginação. Não há, portanto, como escapar da magia, mas cada um pode decidir, se quiser e souber como, fazer o bom uso desse poder e canalizá-lo, por exemplo, para finalidades terapêuticas e de cura, o que se constitui no foco de nosso estudo nessa obra. A obra enfatiza o papel da fé, da imaginação e da mente na formação da realidade e na realização de metas aparentemente impossíveis. Segundo Figueiredo, no caso eu, a magia, muito mais que a teologia, isso aqui é uma coisa que eu tirei, né, abrindo parênteses, eu tirei de Jacob Böhm, que é o príncipe dos filósofos divinos. Então a teologia, né, a magia, muito mais que a teologia, é o que pode nos desvelar a verdadeira natureza da fé. A obra também adverte contra os efeitos prejudiciais dos pensamentos negativos. E aqui no Manifesto Teísta, a gente gira aqui na contracapa, podemos ter aqui uma breve sinopse dele. O Manifesto Teísta de André de Figueiredo apresenta um arranjo estrutural bastante lógico e sistemático. Cada seção parece construir sobre a anterior, formando uma argumentação coerente e progressiva. A obra começa com um prefácio no qual Figueiredo estabelece o contexto e o propósito da obra, criticando ideologias contemporâneas, e introduz o conceito de um teísmo universalista e científico. As sessões subsequentes aprofundam-se em debates filosóficos sobre conhecimento, percepção e a existência de Deus,
Elas criticam o ateísmo por originar-se das falácias dos sentidos, argumentando que suas premissas levam a conclusões absurdas. E aqui vocês vão ver, né, o quanto isso tem é extenso e denso esse debate, viu, gente? O fluxo da obra é bastante claro, com cada sessão aprofundando-se em um aspecto específico da argumentação geral. Isso facilita o acompanhamento do raciocínio do autor e permite que os leitores se envolvam com os argumentos em um nível mais profundo. A organização das sessões e a progressão da argumentação são bem estruturadas e lógicas, o que ajuda a manter o interesse do leitor e a compreensão do conteúdo. Ok, gente, então é isso daí, a gente já está se estendendo demais, o vídeo já está com mais de 15 minutos e eu espero que vocês gostem, e dos próximos vídeos estaremos destrinchando melhor cada um desses livros para vocês, né, terem uma pré-gustação deles. Então, até o próximo encontro e, se Deus o permitir, e até lá. Bye.